Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio diretamente do coração da fruticultura nacional, o Aba Fruit Connection 2026, aqui em Janaúba. Eu sou a Mariana Marota, analista do sistema FAENG Senar. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito importante para a fruticultura nacional. Não vou nem falar de Minas não, viu, Hilda? Nacional. O tema do evento esse ano fala sobre a origem do futuro. E não há como não falar do futuro sem falar sobre a organização e sobre a força política dos produtores rurais. E esse bate-papo, como eu já comentei, a Hilda está aqui. Ela é a nossa presidente da Comissão Técnica de Fruticultura do Sistema FAENG Senar. Seja muito bem-vinda, Hilda. Obrigada, Mariana. Bom, eu não sei se você sabe, a Hilda já sabe, mas não sei se vocês aí de casa já sabem, mas a Comissão Técnica está fazendo 10 anos. Gente, 10 anos este ano, em novembro. É um marco na trajetória da fruticultura e do Sistema FAENG também, né? E ela foi criada escutando a voz dos produtores, com decisões que afetam o campo e renova diariamente as ações e as direções para a fruticultura mineira e nacional, porque, afinal de contas, Minas está entre os maiores produtores de fruta. Nós temos frutas diversificadas em todo o estado. A gente brinca aqui, né, Hilda, que Minas é um grande Brasil, porque a gente tem no sul frutas de caroço, a gente tem morango, frutas vermelhas, aqui no norte a gente tem limão, banana e por aí vai, né? Sem falar na região central também, que a gente tem a mexerica, né? Tem gente que chama de tangerina, tem no Triângulo. Então, assim, Minas tem o seu potencial na produção de fruticultura. Bom, e para a gente começar, Hilda, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida, sobre a sua trajetória. E já vamos começar aqui com o pezinho direito. O que você acha dos 10 anos da comissão, no seu ponto de vista, como uma nova presidente chegando agora? Conta para a gente um pouquinho. Bom, ela faz várias perguntas em uma só. Primeiro, quem eu sou? Eu sou engenheira agrônoma e sou produtora rural, sou fruticultora no norte de Minas. Nós somos um grupo familiar que trabalhamos com produção de banana, de uva, de limão e fazemos esse trabalho e enfrentamos diversos problemas. Eu acho, sobre os 10 anos da comissão, a gente tem que potencializar esse trabalho. É muito importante o que o Sistema FAENG fez na hora que ele instituiu internamente as comissões técnicas de trabalho. Que é nesse espaço que a gente pode, como representante de produtores, e hoje estando como presidente da comissão, a gente pode traduzir as demandas, o que tem no campo, as grandes dificuldades que a gente tem no campo, levar para dentro de um fórum de discussão, para dentro de uma estrutura, como a Federação de Agricultura ela é, e a partir daí a gente ter pelo menos esses problemas mediados e abordados, né, por uma estrutura forte, robusta, que vai além da federação, a gente vai até a confederação. Então, 10 anos de caminhada é muito importante, tenho certeza que muito já foi feito, mas temos muitos desafios a serem vencidos ainda, cada vez mais desafios a serem vencidos. A Hilda trouxe um ponto importante, né? Foram 10 anos e são 10 anos de construção, né, Hilda? São 10 anos de luta. A gente, em 10 anos, eu estava ontem, o Dr. Altino foi homenageado aqui, né, aqui na abertura, e a fala do presidente da Abanorte foi exatamente essa. Durante a homenagem, ele trouxe que a gente já teve problemas com questões fitossanitárias relacionadas com a banana e a gente está tendo novamente essa discussão dentro da comissão, dentro das ações que nós estamos fazendo. Então, são 10 anos de história e 10 anos de luta, né? Verdade. E por que a gente fala de bananicultura? Nós estamos num polo produtor de banana, eu sou produtora de banana, mas não é por isso exatamente que a gente trata esse tema. A gente trata com muito cuidado e com muita energia esse tema da bananicultura dentro da comissão, porque ela é a fruta de maior volume. Está em 2 polos, dentro de Minas Gerais, 2 polos relevantes e outros polos despontando, né? A região central também começando a aparecer, mas estamos lá na região de Delfinópolis, um grupo grande, produtor de banana. Estamos no norte de Minas. Minas é o 3º maior produtor da fruta no Brasil, e com grandes problemas acontecendo.
Então, o que você disse, né, e que a gente reconhece, a gente enquanto a Banorte, né, que eu também estou na diretoria técnica da Banorte, quando a gente reconhece o trabalho de Dr. Altino, porque foi a interface de nós produtores, através da associação, da federação, não existia comissão ainda, mas houve apoio certamente, na defesa da bananicultura brasileira. Exatamente. Havia uma possibilidade de importação de bananas do Equador e, na época, nós fizemos um estudo, foi apresentado esse estudo, um estudo técnico relevante, importante, e apontava os danos fitossanitários que nós teríamos com a importação da banana do Equador. Hoje a gente passa pela mesma abordagem do Ministério da Agricultura, que está avaliando novamente a possibilidade de importação dessa banana do Equador. Um país que tem um problema de praga quarentenária importante, nós não temos Fusarium raça 4, há a possibilidade, né, estão estudando a importação dessa banana de lá, banana nanica, e o Fusarium raça 4, hoje a gente ainda não tem ele no país, é uma praga devastadora. Exatamente. Pelo impacto social que tem, e antes disso, pelo impacto sanitário que tem, desnecessário de fazer uma importação de uma região, de um país que tem uma praga, que é uma praga importante, quarentenária, não existe aqui, vai causar dano social e econômico, que a gente vem procurando através da nossa comissão, numa das diretrizes dela, que é potencializar a representação no setor político. Exatamente. Porque esse, além de ser um trabalho técnico, que também é uma das diretrizes da comissão, que é auxiliar no desenvolvimento da cadeia produtiva. É uma grande diretriz nossa, e potencializar a representação política. A gente procura, como comissão, a federação já se mobilizou, nós temos um ofício em andamento, assinado por 11 federações Exatamente. Da agricultura do país, para chegar à CNA, chegar ao mapa, as relações institucionais, a gente ver se a gente consegue fazer a mudança. Exatamente. O que a Hilda trouxe aqui é que esses movimentos, né, essas ações, esses movimentos são importantes e cruciais para que a gente tenha resultados. Hilda, traz um pouquinho sobre as diretrizes que a gente fez, sobre os avanços, principalmente agora com você como presidente, quais são as construções que você está desejando para o próximo mandato, para as ações da comissão? Você já começou falando sobre alguns, mas se aprofunda nos outros para a gente. Importante a gente definir. A comissão técnica, ela é um trabalho muito direcionado, né? Então a gente define quais são os eixos de trabalho. Os eixos de trabalho são definidos pela federação. Os grandes eixos são apenas 3, são os eixos estratégicos. Depois dos eixos estratégicos é que a gente desdobra nas ações, né? Então a gente tem como primeiro eixo auxiliar no desenvolvimento da cadeia. Como? Estruturando e apoiando tecnicamente soluções para os diversos problemas que podem existir, que seja a banana, que seja o problema nosso da fruta, das mudas, Exatamente. De citros, o problema do green, para falar das maiores cadeias que nós temos e como exemplo de eixos estratégicos e onde a gente pode atuar com ações, mas também potencializar a representação da fruticultura no setor político. Não é só da porteira para dentro que as ações têm que ser feitas. As ações também têm que ser feitas da porteira para fora. Veja o que está acontecendo com o impacto da importação do morango, né? Impactando uma cadeia importante de frutas vermelhas ali do nosso sul de Minas e das regiões mais altas. E maior que isso, a cadeia do leite, o impacto. Então, essa representação política, ela leva nós, produtores, a essas demandas que a gente precisa de espaços maiores, de discussões diplomáticas, de discussões com órgãos como os ministérios de Comércio Exterior, Ministério da Agricultura. Então, esse é o segundo eixo, que é potencializar essa representação. E a gente pretende, tem a ambição de interiorizar também as comissões, Muito que importante. É o que a gente está tentando fazer. Nós estivemos
estivemos no Fruit Attraction, que não é bem interiorizar, mas que é internacionalizar, né? Foi outra ação de buscar essas oportunidades através da comissão. E aqui, nesse evento que estamos na Aba Norte, no Aba Norte Fruit Connections, também de interiorizar esse trabalho, de fazer essa conexão com os produtores locais e produtores do Brasil inteiro. Exatamente, a Ailda trouxe uma coisa muito importante. Nós duas estivemos no Fruit Attraction em São Paulo, e lá eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que abrem a mente da gente, né, em relação a problemas, a decisões. E lá eu tive direcionamentos que a gente pode tratar hoje dentro da comissão, que são ações que nós vamos direcionar aqui. Então, assim, a interiorização e também a internacionalização, né, apesar de não usar o termo, eles são importantes para que a gente se aproxime de elos que são importantes de construção para a cadeia, né, e para a comissão técnica também. Eu vejo assim, hoje a gente aqui em Janaúba, neste evento, é uma troca importante. Eu já fiz um resumo do dia de ontem, e as falas se conectam muito com o que a gente tem buscado dentro da comissão, que é a questão da rastreabilidade, do controle, das questões fitossanitárias, de abertura de novos mercados. Então, assim, são ações que a gente tem trabalhado, mesmo que de forma indireta, mas que a gente tem buscado, e a gente tem tido algumas ações bem consistentes nisso. A Ailda já trouxe alguns pontos aqui, eu ia fazer uma pergunta, mas ela já complementou, que é essa questão, né, da comissão ser... A nossa comissão, ela faz elos importantes com o MAPA, com o IMA, com outras instituições que fazem com que a gente chegue além, né? Como foi a construção do ofício em prol da bananicultura brasileira. A gente não fala mais mineira, porque a ação tomou uma proporção nacional, né, Hilda? Então, assim, são ações que fazem e que a gente fazem por mim, a gente faz por Minas, mas a gente entrega para o Brasil, né? São ações para o Brasil. Bom, a gente, dentro da comissão técnica, só para a gente explicar aqui, né, Hilda, nós somos hoje do Sistema FAENG Senar 10 regionais. E a gente tem essa ação de ter pessoas nos 10 produtores. E quem faz parte da comissão, vamos contar isso também, né? Você já falou quem é a Hilda, mas assim, são líderes locais que desenvolvem o seu local, que conseguem trabalhar nesse local e trazer demandas desse local. No seu ponto de vista, assim, como que você vê essa distribuição? E também, já casando duas perguntas numa só, como que você, como produtora, e assim, para deixar para as outras pessoas também que estão vendo a gente, consegue identificar um problema e trazer esse problema? Porque assim, não adianta só trazer o problema para a comissão, porque às vezes a gente tem alguma solução, mas às vezes vocês já sabem a solução do campo, né? Então, assim, conta para a gente assim, dessa regionalização, da importância da regionalização dos membros e sobre essa identificação de problema, como filtrar e o que trazer para a gente. A comissão ela é plural, nós temos representação em todo o estado de Minas, e justamente com esse objetivo de trazer a pluralidade da fruticultura mineira para dentro da nossa comissão. E o que os nossos membros fazem? Eu, enquanto pessoa que estou lotada no norte de Minas, e as outras pessoas que representam aqui, identificam de fato quais são as grandes questões que precisamos solucionar. Temos, eu não vou lembrar de cabeça de vários, mas temos o Sebastião, que está na Zona da Mata. Exatamente. Temos o Sávio, que está lá em Delfinópolis. Temos o Vanderlei, né? Está lá na região de São Gotardo. São Gotardo, o Gava, que também está nessa representação. Temos a representação da Goiaba ali, da Zona da Mata, né? Então, temos vários representantes. E cada um com uma dor. Cada um com uma dor. Então, nós temos a dor aqui do pessoal da bananicultura fazendo esse desenvolvimento e tentando resolver essa questão da importação e da fusariose nesse viés técnico. Mas temos o problema das mudas de citros
de Dona Eusébia, temos os problemas de organização, que não estamos só no problema técnico, a gente também tem a questão da organização da cadeia. Então, a comissão ela tem essa possibilidade de auxiliar nessa questão de organizar para comercialização. O INAS tem um programa de compras coletivas, dentro da federação tem vários programas onde a gente pode identificar os problemas locais e tentar levar uma solução. Então, para isso, os membros são muito atuantes, a gente conta com a participação de todos eles. E a comissão, esse ano, nós já fizemos uma primeira reunião local, né, de alguns membros da comissão. A gente já definiu quais são as ações diretas, que são ações mais urgentes, que são as ações de defesa sanitária mesmo, tanto no que tange a banana quanto a questão dos citros, das mudas frutíferas, mas várias ações transversais, como insistir e manter a questão do minor crops, né, identificar quais são os produtos fitossanitários que ainda estão sem registros e que são soluções para a nossa fruta, né, que a gente precisa várias novas soluções acontecendo. Também a organização dessa cadeia em associações, justamente para tratar essa questão da comercialização. Não que o problema será solucionado pela comissão, mas a comissão tentar levar uma palestra, um mentor, uma pessoa, uma informação de qual é um bom caminho a ser seguido para essa solução acontecer. Pegar os membros, levar em outro lugar onde a solução está pronta, né? Então, é mais essa questão de integração. A outra ação transversal que a gente continua, já vem da comissão de muito tempo, são as questões ambientais. Nós continuamos trabalhando cada um em sua região e cada um trabalhando com as questões do CAR. É um grande trabalho que o sistema faz, né, as questões de regularização e defesa desse produtor, mas que a gente busca, através da comissão, pegar qual que é o impacto que está tendo na fruticultura e tentar destravar para a fruticultura em específico, né? E várias outras questões. Hoje a gente tem o pessoal da uva e da agroindústria do vinho representados na nossa comissão. Estamos trabalhando aí com o tratamento tributário setorial, tentando levar esse estudo, que é um estudo de diminuir essa carga tributária para tornar também o produtor de uvas para vinho e o vinho em si uma cadeia importante, né, dentro do viés da agroindústria. Essas questões de mão de obra são muitas questões que a gente faz, então a gente está escolhendo essas a princípio, numa primeira definição, e vamos levar nas próximas reuniões para os membros e todos os membros colocar essa energia aí. E dentro do projeto de interiorização, e por isso é importante a diversidade, a gente buscar as feiras regionais e levar o trabalho da Comissão de Fruticultura para esses lugares. É um trabalho que a gente precisa interiorizar mesmo, né? Exatamente. Pessoal, acabamos de receber a nossa ex-presidente, Nilde Lage. Muito bem-vinda no nosso podcast aqui. Conta quem é você, Nilde. Fala um pouquinho sobre você. Então, bom dia. O meu nome é Nilde Antunes Lage. Eu estive à frente da comissão por 6 anos. Eu sou produtora rural, bananicultora aqui no norte de Minas. Ai, muito feliz de ter você aqui também. As minhas 2 presidentes, porque eu acho que ex-presidente não existe, é presidente, então a Hilda aqui como presidente. Hilde, conta um pouquinho sobre esse período em que você esteve na presidência, das ações que você fez. A gente estava começando a conversar aqui internamente. Conta aí pra gente. Então, eu fiquei por 6 anos à frente da comissão como presidente. Hoje eu apenas integro, acompanhando e tentando cooperar com a Hilda. A gente trabalhou muito porque a comissão estava meio que estagnada à época que a gente entrou, o presidente tinha se afastado, né? E a gente retomou um trabalho com um apoio muito grande do sistema FAENG e Senar. Essas comissões, todas elas, a gente acaba tendo contato com todas as cadeias produtivas e acho que o principal ativo da criação das comissões é essa aproximação que há, é a integração entre cada cadeia produtiva e o sistema FAENG e Senar. Porque Minas Gerais é um estado que parece um país, tanto em extensão quanto em variedade de frutas produzidas. Exatamente. E talvez, dentre todas as 11 comissões,
a Comissão da Fruticultura apresenta um desafio maior, dadas as características e o volume de fruta produzido dentro do estado. Então a gente trabalhou muito de forma transversal, como disse a Hilda, em demandas que vieram, que foram apresentadas por diversas comissões, e aí a gente trabalhou dentro da FAENG de forma transversal, mobilizando muita gente pela causa. Trabalhamos a questão ambiental fortemente, trabalhamos a questão da lei de irrigação, de agricultura sustentável irrigada no estado de Minas Gerais. Foram 2 anos de um trabalho intenso, do qual participou também a Hilda, você e uma turma boa da FAENG que acompanhou o trabalho e liderou junto conosco. Também, ainda é uma demanda, mas a gente começou a trabalhar a questão de formação de lideranças locais, de reconhecimento da comissão técnica como um instrumento de mobilização e de apresentação e solução de demandas junto à FAENG e outros sistemas. Porque eu também estive vice-presidente da Comissão Nacional e em vários momentos as demandas que a gente não conseguia resolver em nível estadual, a gente levava para a CNA, a Comissão Nacional de Fruticultura, para que essa solução viesse em nível nacional, porque, de um modo geral, muitas demandas da fruticultura, elas se replicam em outros estados. Exatamente. Essa fala da Nilde aqui é muito importante, né? Porque a gente tem a nossa comissão estadual, né? As ações estaduais, e tem a nacional. E a nacional acaba sendo o nosso braço direito, né? Para poder ampliar as ações que a gente tem feito aqui, né? E eu acho que só para a gente comentar algumas ações, né, da comissão, a Hilda já comentou, a gente tem feito ações também no Triângulo Mineiro, né, com o Cinturão Anti-Green, foi uma ação que surgiu dentro do sindicato, mas essa é uma conversa que ela já é antiga, desde que o Green chegou, eu acho que no mundo, e a gente entendeu a devassidão, a amplitude da doença, né, do que ela causa, a gente tem feito ações e agora está sendo criado o Cinturão Anti-Green, né, lá na região do Triângulo Mineiro, e é uma ação bem legal, a comissão fez parte, tem fala da Hilda, né, na construção desse programa, tem ações, tem números que a gente trouxe também, a gente tem a questão da Fusária Raça 4, que a Hilda já trouxe aqui, que é a entrega do ofício com mais de 10 federações assinando, e eu acho que só para a gente já pensar aqui, né, já no nosso encerramento aqui, eu queria que vocês, eu queria que a Nilde trouxesse o que você espera para os próximos 10 anos da comissão, né? E que a Hilda também, como presidente, sobre as ações que ela está planejando, sobre as ações que nós vamos desenvolver, né, Hilda? Eu acho que a gente tem um trabalho aqui pela frente e, como eu comentei hoje mais cedo, a gente vai ter que arregaçar muitas mangas, porque pelo que a gente está absorvendo aqui de conteúdo dentro da feira, das palestras técnicas, nós temos muito trabalho para fazer. Então, assim, queria que vocês deixassem um recado para os nossos vice-presidentes e para as regiões também, né, sobre os próximos 10 anos da comissão, quais são as dicas, só para a gente já ir fechando aqui. Então, eu acho que os integrantes, os nossos vice-presidentes, eu sou um deles, né, uma vice-presidente, a gente tem a grande atribuição de fazer a comissão reconhecida dentro dos nossos territórios, cada uma ali no seu território, maior engajamento e comprometimento dos nossos vice-presidentes para não só conhecer muito mais a FAENG, como para que o produtor também de cada cadeia venha conhecer o trabalho que é feito pela FAENG em nível estadual. E também com esse braço da CNA que você mencionou, que é muito interessante. Via CNA a gente chega até a Frente Parlamentar da Agricultura, se conecta também com o Ministério da Agricultura, né, com o MAPA, e isso abre portas, abre janelas, abre muitas oportunidades para a gente buscar a solução. Basicamente, a maior integração também com os sindicatos. Os sindicatos precisam conhecer a potência que é e o braço que é para ele também a existência das comissões e o trabalho que é feito. Obrigada. Só reiterando o que Nilde falou, realmente, e corrigindo você, não é o que ela vai fazer, é o que nós vamos fazer. A comissão é um corpo. Verdade. É um corpo, Obrigada, é um corpo Hilda. que tem que ser
unido, coeso, né? Todo mundo entender que, como vice-presidentes, estamos ali para representar uma região. Mas, só complementando, eu quero deixar muito mais para o nosso produtor, desejando que essa conversa nossa chegue neles, deles estarem seguros, não sei se seguros, mas deles saberem que tem uma representação tratando especificamente da fruticultura. O nosso fruticultor precisa saber, como soube lá em Jacinto, nós já fizemos uma primeira ação através do Sindicato dos Produtores de Jacinto, mostrando o que a comissão faz, o que o associativismo faz. E lá eu disse o seguinte, que catito fora do bando vira comida de onça. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós não nos unimos, não nos organizamos através das diversas instâncias de organização que existem. Associações, sindicatos, federação, e aí a gente chega na frente parlamentar, que é onde que a gente pode fazer a grande mudança. Sim, e assim, só complementar uma última dica, é que nós, vice-presidentes, nós temos que nos sentir presidente da nossa comissão dentro do nosso território. Dentro do nosso território, nós precisamos esquecer a palavra vice e atuar como um presidente daquela comissão dentro daquele território, não só identificando demandas, mas também solução, porque nós sabemos que, na maioria das vezes, a solução está dentro do território, às vezes não pode ser implementada dentro daquele território por aquele grupo, mas nós conhecemos as nossas dores e, de um modo geral, conhecemos o remédio, só precisamos ir atrás. Ai, gente, que felicidade. Obrigada, Hilda, por você ter me proposto essa ação de fazer um podcast. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês duas. Eu acho que a gente tem mulheres fortes, mas vocês não são fortes, vocês são mais do que fortes. Muito obrigada por fazer parte da comissão. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.